As boas ações estão pagando 5%, 8%, 10%, enquanto a renda fixa está pagando quase 14% ao ano. Então por que a gente vai investir em ações se a renda fixa é um investimento muito mais seguro, muito mais garantido e está pagando muito mais? A gente vai falar exatamente sobre isso no vídeo de hoje. A gente vai responder se vale a pena mesmo deixar seu dinheiro na renda fixa e vamos trocar uma ideia para você saber o que fazer e não perder dinheiro igual muita gente por aí por não entender disso aqui. Então fica nesse vídeo até o finalzinho para você entender tudo isso e tirar a onda quando o assunto é investimentos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cara dos Negócios. Aqui a gente fala sobre investimentos e finanças de forma simples que é para todo mundo entender, mas também de forma bem detalhada que é para você sair desse vídeo sabendo de tudo. Então já se inscreva aqui no canal para você acompanhar esse conteúdo completo e de graça toda semana para vocês. Mas agora sem mais enrolação, vamos pro conteúdo. A renda fixa é um investimento que você já sabe quanto vai receber. Por isso que é uma renda fixa. O seu rendimento é um valor fixo, pré-determinado ali no momento que você compra aquele título que você está investindo. Por isso que é um investimento mais seguro, mais garantido. Já a renda variável são investimentos que você não sabe quanto vai render, é um valor variável. Pode ser que renda mais que a renda fixa, pode ser que renda menos, mas não é nada garantido. Mas será que a renda fixa é tão garantida assim mesmo? Preste atenção nesse ponto que é a parte mais importante do vídeo. Os investimentos em renda fixa giram em torno da taxa Selic, que é uma taxa definida pelo Copom, que é um órgão do governo. Então a gente pode dizer que quem diz quanto você vai ganhar na renda fixa é o governo. A taxa Selic é a taxa de juros básica da economia. Se o governo quer que você consuma mais, eles baixam a taxa de juros. Então fica mais fácil você financiar um carro, um imóvel ou pegar um empréstimo, por exemplo. Porque os juros que são cobrados são menores, ou seja, fica mais barato para você. Porque os juros de financiamento, empréstimos, tudo isso é influenciado pela taxa Selic. Quando a taxa Selic aumenta, os financiamentos e juros de empréstimo, tudo aumenta junto. Já por outro lado, se o governo quer diminuir a circulação do dinheiro, quer que você consuma menos, ele aumenta a taxa de juros, ou seja, quando os financiamentos e juros ficam mais caros, ele desestimula a economia e a gente, em consequência, vai comprar bem menos. Mas por que eles aumentam a taxa de juros? Isso é para baixar a inflação, ou seja, quando o preço das coisas estão muito caro, o governo aumenta a taxa de juros para desestimular o consumo. Quando o pessoal começa a consumir menos, começa a sobrar coisas nas prateleiras, ou seja, aumenta a oferta e diminui a demanda. Isso faz com que naturalmente as coisas baixem de preço. Então isso é uma forma bem eficaz de controlar a inflação. E é para isso que serve a taxa Selic. Se você não entendeu muito bem essa explicação, volta o vídeo e vê de novo com muita atenção que com certeza você vai entender. Mas essa taxa Selic é redefinida a cada 45 dias. Então pode ser que ela fique menor ou fique maior. Mas é uma taxa que varia muito, porque a cada 45 dias o Copom faz uma reunião e decidem qual a taxa Selic que vai ficar a partir de agora. No momento que eu gravo esse vídeo, a taxa Selic está em 13,75% ao ano, mas isso não quer dizer que seu dinheiro aplicado na renda fixa hoje vai render 13,75% daqui a um ano, porque daqui a alguns dias o Copom pode baixar essa taxa e seu dinheiro pode render bem menos. Então por isso que o investimento em renda fixa não é nada garantido. Então a gente não pode dizer que a taxa Selic é uma taxa anual. A porcentagem que eles informam é uma porcentagem anual, mas essa porcentagem só tem garantia até 45 dias. Pode ser que essa taxa comece a baixar e daqui a um ano não vai render os 13,75% do seu dinheiro. Então a gente não pode dizer de forma alguma que essa taxa é uma taxa anual. Na verdade ela é uma taxa diária, porque hoje seu dinheiro está rendendo esse percentual ao ano, só que amanhã pode ser que esteja rendendo menos. O Copom dá uma porcentagem de rendimento anual, mas esse valor só vai ser rendido no ano todo se em todas as reuniões eles decidirem manter essa taxa. Então hoje seu dinheiro pode estar rendendo bem e amanhã pode diminuir o rendimento por causa disso. E é exatamente por isso que a gente não pode confiar na rentabilidade da renda fixa no longo prazo, porque essa taxa, como eu já falei, é uma taxa de curtíssimo prazo, uma taxa que só é garantida em 45 dias. E para provar isso para vocês, dá uma olhada nesse gráfico que diz a taxa Selic em vários momentos. Olha aqui, é uma variação bem grande, tem hora que está lá em cima, tem hora que está lá embaixo. Então a gente não pode confiar de forma alguma na rentabilidade da renda fixa, porque é uma taxa que varia muito. Então imagine essas mesmas ações pagando uma taxa de 8% ao ano, enquanto você está com seu dinheiro preso na renda fixa, rendendo 2% ao ano, como nesse período aqui. Eu acho que dá vontade de chorar, né? E para exemplificar isso que eu te falei agora, a gente vai dar uma olhada nesse gráfico aqui. Olha só, esse gráfico mostra a taxa Selic e a taxa IPCA. O IPCA é basicamente a inflação. Então a gente pode ver o seguinte, que esses dois gráficos se acompanham de forma bem interessante. Olha só, quando a taxa Selic sobe, a inflação também sobe. Então a gente pode ver aqui o seguinte, quando a inflação sobe, o governo vai lá e aumenta a taxa Selic também, que é para conter essa inflação. Aí começa a cair, a gente pode ver aqui ó, um pico entre 2000 e 2005, quando teve esse pico de inflação. O governo foi lá, aumentou a taxa Selic e ela começou a cair. Depois que caiu, a inflação começou a subir mais um pouco. O governo foi lá, aumentou de novo também a taxa Selic e começou a cair de novo. Olha só, teve essa queda, depois teve outra subida, outra queda, outra subida. Sempre vai ficar nisso. Quando as coisas começam a aumentar demais o preço, o governo vai lá, aumenta as taxas de juros, aí começa a conter mais
mais essa inflação e as coisas começam a ficar baratas novamente. Então a taxa de juros altas não é muito bom para o consumidor, porque a gente tem que comprar as coisas e a gente tem que pagar mais caro, mas em compensação é um mal bem necessário, porque senão as coisas perdem o controle, sobem muito de preço e a gente não consegue controlar depois. Então por isso que o governo sempre está ali tentando controlar o mercado para não desenfrear os preços. Outra coisa é que quando a taxa de juros começa a baixar, quando a renda fixa começa a render muito pouco, aí as pessoas vão atrás da bolsa de valores. Por quê? Porque vê que as ações estão rendendo muito mais do que a renda fixa. Então começa a aumentar muito a demanda nesses ativos. E quando tem muita demanda, vocês já sabem o que acontece, né? As ações começam a aumentar seu preço. E aqui acontece dois problemas. Primeiro, que quando você compra um ativo que está valorizado, você paga caro por ele. Por exemplo, você vai pagar R$10 numa ação que antes estava R$8. E outro, que quando você compra um ativo que aumentou o seu preço, o dividend yield fica mais baixo. Porque o dividend yield é uma relação entre o provento e o preço. Por exemplo, se você pagou R$10 numa ação para receber R$1 de dividendo, você está recebendo um dividendo de 10%. Mas imagina aí que você pagou mais caro por essa ação. Essa ação antes custava R$10 e hoje está custando R$20. Então você pagou os R$20 e recebe os mesmos R$1 de dividendo. Então você tem que pagar muito mais caro para receber a mesma quantia de dividendo. Então, como essa relação é a divisão entre provento e o preço que você paga, você começou a receber 5% de dividendo daquela ação. Por isso que eu acho muito mais importante o yield on cost, que é uma relação entre o dividendo pelo preço que você pagou, do que o dividend yield. Por isso que para mim é muito mais importante você pagar barato em uma ação do que procurar uma ação com dividend yield muito alto. Olha só, para exemplificar, olha só como é interessante esse gráfico aqui. Esse gráfico mostra a taxa Selic e o Ibovespa. Então aqui a gente tem os dados de 2000 até 2018 e a gente pode ver o seguinte: aqui o Ibovespa estava lá embaixo, bem barato, bem desvalorizado, e a taxa Selic estava lá em cima. Então o pessoal aqui queria saber de quê? De renda fixa, porque estava rendendo bem. As ações estavam desvalorizadas, não estavam rendendo nada, e ninguém queria saber também. Mas aí o que é que aconteceu? O tempo foi passando e lá em 2006 essas taxas se cruzaram. A taxa Selic começou a cair bem mais e a bolsa começou a subir bem mais. Por quê? Quando a taxa de juros começa a cair, começa a render pouco e o pessoal vai atrás de rentabilidade maior. Então vai atrás de bolsa. E a bolsa começou a subir e a taxa Selic começou a cair. Então nesse momento a renda variável estava valendo muito mais a pena do que a renda fixa. Então o que é que aconteceu? Lá em 2016 essas taxas se cruzaram novamente, mas logo a bolsa começou a voltar a subir muito mais e a taxa começou a cair novamente. Então é sempre assim que acontece. Renda fixa rendendo muito, bolsa rendendo pouco. O pessoal vai atrás de renda fixa, esquece bolsa. Bolsa tá barato. Então o que é que a gente gosta de fazer? A gente aproveita a bolsa quando tá aqui embaixo, barata, porque quando a taxa de juros começar a cair, a bolsa vai começar a subir e a gente tem uma valorização muito grande das ações, os dividendos começam a aumentar e a rentabilidade da renda fixa, muita gente vai perder dinheiro aqui, porque vai tirar o dinheiro da renda fixa e colocar na renda variável, só que vai comprar caro essas ações. Então isso aqui não é uma recomendação do que fazer, eu só tô dando uma ideia do que já aconteceu e o que você pode olhar daqui para frente para você não cometer os mesmos erros que cometeu lá atrás. Por isso que em 2020 todo mundo falava em bolsa de valores, todo mundo queria comprar ações, queria comprar fundos imobiliários e apesar da crise que a gente passou, a maioria das ações se recuperaram muito rápido. Já hoje em 2023, pouca gente está falando na bolsa de valores comparada a antes, mas a gente que é esperta e sabe disso, estamos aqui estudando para fazer diferente, né? Eu vou dar um exemplo aqui com as ações da Apple, porque foi um caso bem interessante. Olha só, em 2002 as ações da Apple eram negociadas a 25 centavos de dólar e eles eram empresas de crescimento, eles não pagavam nem um centavo de dividendo. Então quem comprou ações naquele tempo não recebia nem um centavo de dividendo. E os investidores tiveram que esperar até 2014 para começar a receber seus primeiros dividendos. Já agora no ano de 2022 que passou, as ações da Apple já distribuiu por trimestre os mesmos 25 centavos de dólar que você pagou na ação lá em 2002. Ou seja, o preço que eles pagaram lá atrás, hoje eles já estão recebendo aquele mesmo investimento hoje 3 vezes por ano. Sem contar na valorização gigantesca que a Apple teve de lá para cá. Mas se fosse para escolher entre as ações da Apple, que não pagava nada de dividendo naquele tempo, e a renda fixa aqui no Brasil, que estava pagando mais de 20% ao ano, o que você escolheria? Muito provavelmente você escolheria a renda fixa, porque é um investimento mais garantido pagando 20% ao ano, enquanto a Apple não pagava nada de dividendo. Mas e aí, o que é que aconteceu depois? A taxa de juros baixou e chegou à mínima de 2% ao ano lá em 2020, enquanto as ações da Apple valorizou infinitamente mais e ainda pagam bons dividendos todos os anos. Já hoje a Selic subiu novamente, mas a gente não tem nenhuma garantia que vai continuar assim. E muito provavelmente logo começará um movimento de baixa. Lembrando, pessoal, isso aqui não é nenhuma recomendação para você ir comprar ações ou ir 100% para a bolsa. É só um alerta e um estudo sobre os ciclos de mercado. Então, quais lições a gente pode tirar daqui? Primeiro, a taxa Selic é uma taxa de curtíssimo prazo. A gente não tem nenhuma garantia do que vai acontecer amanhã.
Segundo, as ações e fundos imobiliários têm um potencial infinitamente maior para crescer e te pagar dividendos sempre. Terceiro, a gente deve analisar bem uma ação antes de comprar, para ter muito mais chance de acertar uma boa ação como a Apple e não entrar em riscos desnecessários. E quarto, você deve acompanhar sempre esse canal para você aprender cada vez mais igual você aprendeu hoje. Mas depois de te dizer tudo isso, eu quero saber o que você acha sobre o que eu te falei nesse vídeo. Deixa um comentário aqui abaixo, deixa sua opinião. Se você tem mais alguma coisa a acrescentar, deixa um comentário aqui embaixo também, que a gente gosta muito de conversar lá pelos comentários, interagir, trocar uma ideia, porque assim a gente aprende cada vez mais e esse é um espaço para a gente debater e aprender cada vez mais. Então pessoal, para fazer esse vídeo deu muito trabalho, eu tive que estudar bastante para trazer toda essa informação de qualidade aqui para vocês, e para você me ajudar nem vai dar trabalho para você, porque é só você clicar no botão de gostei e no botão de se inscrever, que vai ajudar demais o canal. A gente está começando agora esse canal há pouco tempo, tentando trazer informação de mais qualidade possível aqui para vocês, então deixa aquela moral pra gente, ajuda a gente a crescer aqui, porque a gente tá ajudando vocês sempre aqui também, e não é qualquer um que tá preocupado aqui no YouTube em ensinar os outros a ganhar dinheiro de forma honesta e te ajudando cada vez mais a chegar na sua liberdade financeira. Então muito obrigado, eu agradeço demais por você ter assistido esse vídeo até aqui e até um próximo. Valeu!